Os números da criminalidade no DF. As mortes violentas aumentam quase 60% em apenas um mês. Roubos a pedestres e em ônibus também aumentam. Outros crimes seguem em queda. O coronavírus no DF, os casos suspeitos sobem de 12 para 18. A Justiça suspende a aprovação de alunos que não fizeram prova e passaram de ano. Acidentes graves pelo DF fecham pista e deixam carros destruídos. O DR adia o teste de reversão de pista na Épea Norte. Uma casa cheia de lixo pega fogo em plena W3. Tem muitas barreiras pelo caminho, os deficientes sofrem a falta de acessibilidade. Os deputados estão de olho em contratos milionários do novo centro administrativo. E a fartura na colheita anuncia a festa da goiaba e as suas delícias. O DF2 está no ar. Boa noite. A edição de hoje começa com as muitas barreiras que os deficientes encontram pelas cidades do DF. E eles parecem invisíveis. A repórter Flávia Massola mostra agora a completa ausência de políticas públicas para atender às necessidades dessa população, que não é pequena. A Norma teve paralisia infantil e precisa da cadeira de rodas para quase tudo. Ela mora na QR 408 de Samambaia Norte. Para fazer um percurso de mais ou menos 1,5 km até a padaria, a Norma enfrenta muitas dificuldades. Além de subir essa rua cheia de lombadas, ela não tem como acessar a calçada. Olha só, o meio-fio é um pouco mais alto. A sorte é que aqui tem esse gramado que facilita a passagem, né, Norma? Isso. A gente tem que ter equilíbrio e nem sempre tem esse equilíbrio. É perigoso a cadeira tombar, virar. O seu Elivan ficou com as duas pernas paralisadas depois de uma trombose. Onde ele mora, na QNL 26, trechos das calçadas são irregulares, tem buracos. O João é o prefeito comunitário das QNLs. Ele afirma que há um ano vem pedindo à Nova Cap uma revitalização das calçadas. Eu moro aqui há mais de 35 anos. Eu nunca vi uma revitalização de calçada aqui na avenida. Ana Paula é especialista em mobilidade e coordena um curso de arquitetura e urbanismo. Já percorreu todo o DF com os alunos. É categórica ao afirmar que as cidades não têm projetos de acessibilidade. E a gente fica pensando assim, bom, para que eu vou desenhar uma cidade para um deficiente, se ele não está na rua? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que ele não está na rua? É porque não tem a infraestrutura para ele. Imagina ele ficar dependendo de alguém para se deslocar, se locomover. Perguntamos a vários órgãos do GDF e não encontramos qualquer projeto de melhoria de acessibilidade, o que prejudica muita gente. Um estudo da Codeplan, que já completou 10 anos, mostrou que quase 600 mil pessoas tinham alguma deficiência. O maior número era no Gama. A Nova Cap informou que está exigindo que as novas obras vinculadas ao órgão tenham projetos de acessibilidade. A Galeria dos Estados é uma delas. Estão previstas para cá a instalação de piso tátil para os deficientes visuais, rampas de acesso e calçadas planas. A obra ainda não chegou nessa etapa. O especialista em transporte diz que o Brasil tem normas e especificações de acessibilidade que atendem a padrões internacionais. Mas falta vontade para que os projetos saiam das gavetas. Não adianta dizer que se faça. Bom, se fez, mas cumpriu, atendeu a expectativa da população. Ela foi chamada para perguntar, atende a sua expectativa? Raramente se faz isso, né? O GDF até criou uma secretaria para cuidar dessa demanda, mas como se vê, ficou só no cargo, na burocracia. A administração de Samambaia respondeu que está negociando a execução de novas calçadas por meio de emendas parlamentares. A administração de Taguatinga nem respondeu. A Nova Cap diz que as equipes trabalham em todas as regiões de acordo com os levantamentos realizados pelas administrações e demandas dos cidadãos. O Ministério da Saúde acaba de atualizar os números do coronavírus. Vamos ao vivo para a nossa redação. Olá, Geisa Duarte. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Olha, os últimos números divulgados agora no fim da tarde pelo Ministério da Saúde mostram que aumentou o número de casos suspeitos aqui no DF. Temos hoje 18 pessoas sendo monitoradas porque apresentaram sintomas que são compatíveis com o do novo coronavírus.
Ontem eram 14 casos suspeitos, mas continuamos sem nenhum caso confirmado da doença aqui no Distrito Federal. Já em São Paulo, há mais uma pessoa infectada pelo vírus. É o 3º caso confirmado no Brasil. É um colombiano de 46 anos que mora na capital paulista e que chegou da Europa há alguns dias. Passou por último pela Itália. São Paulo tem ainda um outro caso em investigação de uma menina de 13 anos que também passou pelo norte da Itália. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a atenção maior ainda é para casos de pessoas que chegaram do exterior. Nós continuaremos fazendo a avaliação dos casos que têm nexo com viagens ao exterior ou contato com as pessoas confirmadas ou quadros que imponham que nós façamos a testagem. Um acidente envolveu 2 caminhões e um carro hoje à tarde na Épia Norte. O caminhão perdeu o freio e bateu num carro e em outro caminhão na descida do Colorado. A motorista do carro foi levada pelos bombeiros para o hospital de base. Estava consciente e com dores no peito e nas costas. O DR interditou parte da Épia Norte. A batida foi no sentido Brasília, mas o congestionamento foi no sentido contrário para Sobradinho, por causa dos motoristas curiosos, que reduziam a velocidade para ver o acidente. Os motoristas dos caminhões não se machucaram. O DR vai testar aí na Épia Norte a pista reversa. Vamos ao vivo para lá. Boa noite, Valadão. Começaria hoje, né? Boa noite, Antônio. Começaria, mas essa que estava prevista na Épia Norte foi cancelada por causa do que a gente... O DR explicou que o caminhão e o carro ocuparam Estamos com um problema aí no seu microfone. Daqui a pouco a gente volta lá para a gente ouvir direito o Valadão. Agora eu vou te mostrar que nós tivemos mais 2 acidentes graves hoje. Um ônibus bateu neste carro que tentava fazer um retorno na quadra 2 do Paranoá, perto da administração. A frente do carro ficou destruída. Os bombeiros fizeram socorro ao motorista, que desmaiou com o acidente. Os passageiros do ônibus não se machucaram. Já na BR-080, a saída de Braslândia, o motorista perdeu o controle do carro, capotou e caiu nessa ribanceira. Os bombeiros tiveram que cortar a parte de cima da lataria para fazer o resgate do motorista e de um passageiro, que ficaram presos nas ferragens. O motorista foi levado para o hospital de Braslândia com suspeita de fratura no braço. Já o passageiro tinha ferimentos pelo corpo e foi para o hospital de Ceilândia. Fevereiro foi um mês violento no DF. Olha os números divulgados hoje pela Secretaria de Segurança. Em janeiro tinham sido 28 homicídios. Saltou para 44 pessoas assassinadas em fevereiro, um aumento de 57%. Ao G1, a Secretaria de Segurança respondeu que quase 70% dessas vítimas identificadas tinham antecedentes criminais. E isso gera uma baixa possibilidade de prevenção. A Secretaria cita aqueles casos, por exemplo, de acerto de contas entre criminosos. Vamos dar uma olhada agora em outros números que também aumentaram de janeiro para fevereiro. Roubo a pedestre de 2.200 registros para 2.326, aumento de 5,72%. Roubo em ônibus, de 96 casos em janeiro para 117 em fevereiro, aumento de quase 22%, e tentativa de latrocínio de 12 para 15 registros, um aumento de 25% em janeiro. Agora eu tenho aqui uma relação de outros crimes que tiveram quedas, por exemplo, roubo de carros, roubo em comércio, roubo a residências, estupro. Esses números já vinham em queda e continuaram em queda agora em fevereiro. Uma criança de 9 anos levou uma facada no braço numa tentativa de assalto. Foi na quadra 408 de Santa Maria. O menino brincava na rua quando o ladrão armado com uma faca apareceu e queria roubar a camisa do Flamengo do primo dele. O menino tentou reagir e acabou sendo atingido no braço pela faca. A criança foi levada para o hospital de Santa Maria. O ladrão mora ali perto e as testemunhas levaram a polícia até ele. Foi preso. A Justiça decidiu que 18 alunos devem ser reprovados no último ano letivo de um período. Eles entregaram as provas em branco e, mesmo assim, vejam, tinham passado de ano. 24 anos como professor da rede pública. Davi acabou de se aposentar e conta que não queria fechar a carreira assim.
Eu acho que o não responder dos alunos é um desrespeito, mas a atitude dos professores eu acho que é uma afronta. No ano passado, ele deu aula de português para o 3º ano do ensino médio do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Foi no Centro Educacional Condomínio Estância 3, em Planaltina, que tem a gestão compartilhada com a Polícia Militar. Mas só de dia. Os alunos de Davi, da noite, não faziam parte do programa de militarização. O professor diz que, em agosto, mostrou aos estudantes como seria a avaliação do semestre. 2 trabalhos sobre a leitura de livros e 2 provas. Era preciso tirar pelo menos média 5. 19 alunos de uma turma não passaram. Em 12 de dezembro, a prova de recuperação. Eu entreguei a prova com 6 questões de gramática, das quais deveriam ser respondidas 4. Ele escolhia 4 questões para ser respondida. Eu dei ao aluno 3 temas de redação para que ele desenvolvesse uma redação de até 30 linhas, escolhendo um tema sozinho. Mas algo deixou ele encucado. Apenas uma fez a prova e os demais entregaram a prova em branco. Essa única aluna que fez a prova tirou 7,5. Olha, as 18 provas em branco, sem nenhuma linha da redação. Esses alunos levaram 0, foram reprovados. Mas ainda tinha o conselho de classe, com a direção e outros professores. E eu começo a ouvir rumores de que os professores haviam garantido a esses alunos a aprovação no conselho. Davi gravou a reunião. Ele diz que explicou a situação, mas mesmo assim, os 18 alunos foram aprovados. Chegou ao ponto de um professor dizer que o aluno era bom de futebol, logo ele deveria ser aprovado em português. O professor, então, entrou na justiça contra a aprovação dos alunos que não responderam à prova de recuperação. A liminar saiu em 14 de fevereiro. A juíza determinou a suspensão da decisão do Conselho de Classe. E a Secretaria de Educação não pode entregar os certificados de conclusão de curso para os alunos até o julgamento final da ação. Nós acreditamos sim na manutenção da decisão liminar, uma vez que, como eu disse, as provas foram entregues em branco e a Secretaria de Educação nunca teve esse critério como sendo um critério de aprovação. Na liminar, a juíza Ana Maria Ferreira da Silva destacou que a decisão do Conselho de Classe não só se mostrou ilegal, como feriu a autonomia didático-pedagógica garantida ao professor. A juíza acrescentou que compete sim ao Conselho decidir sobre aprovação, reprovação e avanço de estudos de alunos, mas que ele não pode esvaziar a autonomia do professor, como ocorreu nesse caso. Nós procuramos o diretor da escola, que é o mesmo do ano passado. Ele não quis gravar entrevista, mas me recebeu para passar explicações. O diretor José do Amparo informou a Rita que a escola não foi ouvida no processo na justiça, que os alunos não responderam à prova como protesto, pois, segundo eles, o professor não tinha trabalhado nenhum conteúdo no semestre e ainda obrigava a participar de um projeto político. O diretor da escola informou também que consultou a Regional de Ensino, que informou que o Conselho de Classe era soberano e cabia ao Conselho a decisão final. De qualquer forma, muito triste isso tudo numa escola. Nós vamos acompanhar os desdobramentos. O DF Legal fez hoje uma operação na Chácara Santa Luzia, na Estrutural. As equipes retiraram as construções de uma área de preservação ambiental muito próxima ao Parque Nacional de Brasília. Esse local já foi alvo de outras 2 operações do DF Legal em março e abril do ano passado, quando outros 428 barracos foram retirados. Hoje, a Polícia Militar deu cobertura à operação, mas não houve qualquer resistência por parte dos ocupantes. Agora é lei. Bares e restaurantes não podem mais negar a comanda individual. Os comerciantes vão ter que fixar cartazes avisando que oferecem a comanda a cada cliente. A lei publicada hoje dá prazo de 90 dias para a adaptação. Depois, ela prevê multa para o comerciante que não cumprir. A Corregedoria do Tribunal de Justiça vai ouvir o tabelião que teria dificultado a mudança de nome de uma jovem trans no cartório do Guará. Nós mostramos segunda-feira. O tribunal reforçou que as exigências para a mudança de nome são apenas as previstas numa resolução da Corregedoria Nacional de Justiça. O TJ informou também que, depois de ouvir o tabelião, vai decidir se abre ou não um procedimento disciplinar. 1.200 pessoas com suspeita de dengue foram atendidas apenas nos últimos 15 dias nas tendas montadas ao lado das UPAs, em Sobradinho e em Ceilândia. Desse total, 536 casos foram confirmados no mesmo período.
Os números foram divulgados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. O último boletim sobre a dengue em todo o DF é do começo de fevereiro. Eram 1.780 casos confirmados da doença, com 2 mortes neste ano, segundo o Ministério da Saúde. Os últimos dados disponíveis da Secretaria de Saúde são de janeiro, velhos, desatualizados, né? Na gestão passada, esse balanço era semanal. Agora, a atual secretaria prevê um novo boletim na próxima sexta-feira. Agora sim, nós vamos voltar à EPA Norte para ouvir o Valadão sobre o teste na reversão de uma pista que começaria hoje, né, Valadão? Pois é, Antônio, a reversão que estava prevista para hoje aqui na EPA Norte foi cancelada por causa do acidente que a gente viu aí agora há pouco. O DR explicou que o caminhão e o carro ocuparam justamente as faixas que seriam usadas na reversão e, inclusive, o trânsito ainda é bem pesado aqui na altura do Colorado, aqui na EPA. Com isso, segundo o DR, a mudança no trânsito, essa reversão vai ser feita a partir de amanhã, entre 4h30 da tarde e 7h45 da noite. Os motoristas que vão para o Paranoá e Itaquari poderão usar a faixa da direita e pegar um novo acesso. Já quem segue para Sobradinho ou Fercal, por exemplo, deverá usar as faixas reversas que ficam à esquerda. Só vai ser possível fazer essa mudança porque o DR terminou de construir uma pista marginal de 5 quilômetros para quem está descendo no sentido Brasília. O trânsito continua pesado por aqui. O DR disse que acredita que com essa mudança que vai ser feita a partir de amanhã vai melhorar bastante e explicou que, por enquanto, ela é provisória. Por enquanto é só um teste. Se por um acaso surtir efeito, ele vai se tornar uma operação normal. A operação será dessa forma, até ficarem prontas as obras da ligação Torto Colorado, em que não vai ser necessário mais você fazer a reversão de pista. Os deputados distritais publicaram hoje uma nova lei que pretende mudar a contratação de serviços para a futura nova sede do GDF. Mas o texto já é questionado. O novo centro administrativo em Taguatinga é administrado por um consórcio formado pelas construtoras Via Engenharia e Odebrecht. O modelo de parceria público-privada permite que as construtoras contratem empresas para terceirizar serviços como limpeza e vigilância. A lei não obriga a licitação nesse processo, como ocorre no serviço público. A escolha das empresas terceirizadas que atuam no Centrad já estava definida no contrato entre o GDF e o consórcio há 6 anos. Mas agora, uma nova lei publicada hoje pela Câmara Legislativa pretende mudar isso. Pelo texto, o consórcio do Centrad só pode contratar empresas que seguirem critérios da Lei 8666, a Lei de Licitações. A lei da Câmara Legislativa foi aprovada no último dia de trabalho em 2018. Não chegou a tempo de ser sancionada pelo então governador Rodrigo Hollenberg. Já o governador Ibanez Rocha decidiu vetar completamente o texto. Na justificativa enviada à Câmara, Ibanez disse que a lei do deputado Robério Negreiros, do PSD, tem vício de inconstitucionalidade formal e material, porque invade competência da União para legislar sobre contratos administrativos. Mas, mesmo assim, a Câmara Legislativa derrubou o veto e hoje publicou o texto original. Segundo o deputado Robério Negreiros, a ideia do projeto é aumentar a transparência dos contratos feitos pelo consórcio do centro administrativo. O deputado negou ter interesses particulares na matéria. É que, pelo projeto, outras empresas também poderiam ser contratadas, inclusive aquelas que são ligadas à família dele. Eu nunca fui sócio diretamente de nenhuma empresa de terceirização. Minha família há mais de 40 anos nesse setor, não faz parte da questão de PPP, de nada. Venho do sindicato e o que eu estou buscando é uma questão de transparência e controle que tenha uma disputa justa. A lei em si, ela teve muito cuidado na elaboração do texto, que é justamente se colocar de uma maneira transversal uma necessidade de publicização desses atos de contratação. Ou seja, os deputados aprovaram uma lei que tenta mudar a regra do jogo depois que as construtoras já fizeram o centro administrativo como determinava o contrato inicial e promulgaram essa lei agora, mesmo alertados que ela tem problemas técnicos. Não é apenas Robério Negreiros, a Câmara tem outros parlamentares ligados a empresas que prestam esses serviços. A nossa reportagem de agora é gostosa. Verdinha por fora, vermelha por dentro e suculenta. Na propriedade do seu Wilkio em Braslândia, olha a fartura. O trator está carregado de caixas que vão para a Ceasa amanhã.
São mais de 600, o que dá em torno de 12 toneladas de goiaba. O brasileiro gosta muito de goiaba, porque, né, a gente até assusta a quantidade de goiaba que entra nas ceas, assim, no dia da feira. É um absurdo, né? Porque só eu levo 600 caixas, 700 caixas, outros colegas levam 300, outros levam 400, né? É muita quantidade. E na sexta-feira tem mais colheita. Desta vez para a Festa da Goiaba, que já virou tradição aqui em Braslândia. Pela primeira vez, a festa vai durar 2 fins de semana. Começa nesse sábado e domingo e termina nos dias 14 e 15 deste mês. Haja mão de obra para tanto trabalho. Aqui são 15 funcionários. Vou levar de acordo à demanda da festa. Se a festa tiver bastante público, lógico, né? Vou ter que levar mais. A produção de goiabas aqui no DF gera empregos e movimenta a economia. Só aqui em Braslândia tem 90 produtores rurais que no ano passado colheram 9.000 toneladas de goiaba. A goiaba tem cerca de 300 hectares. Isso injeta em torno de 11 milhões na economia local, além de gerar em torno de 600 empregos diretos na fase de tratos culturais e condução da cultura, e esse número pode dobrar no período de colheita. É nessa época do ano que os pés de goiaba ficam carregados. Quem gosta aproveita para fazer geleias, tortas e doces. Dá uma olhada nessa mesa da Dona Lúcia, que também vai participar da festa. Ela está preparando 200 quilos de goiabada cascão para vender. A gente vende bastante, já participamos 4 anos, os 4 anos foi um sucesso. Fica difícil sair sem experimentar tantas delícias. É bom demais. Maravilhoso, gente. Parabéns. A festa na entrada de Braslândia, nesse fim de semana e no próximo fim de semana. A entrada é de graça. Nosso drone sobrevoa a Épea Norte, ali chegando ao Taquari. O DF2 volta já já. Olho aqui nas redes sociais, a Fabíola diz parabéns ao professor que teve a coragem de denunciar a ação cometida contra ele pelos próprios colegas de trabalho. A Regina diz o ciclo é a maior decadência da educação do DF. Isso não é culpa dos educadores, mas sim do sistema que existe hoje. Falando das pessoas que são aprovadas, mesmo sem ter nota, né? Maria do Conceição, fico indignada com tamanha falta de respeito aos professores. Nem a direção apoia a classe docente. O Tiago diz, esse lance de aprovação em conselho de classe pela rede pública é antiga. Quando eu estava no 3º ano da escola, teve muita gente que passou só colocando o nome na prova. Muita gente reclamando da calçada também. O José diz que Ceilândia Centro não existe acessibilidade para quem é cadeirante, pessoas com dificuldade de locomoção. Tem muita gente reclamando das calçadas. Últimas notícias. Flagrante na comercial da 411 Sul. Um homem joga uma pedra na vitrine de uma loja na madrugada de hoje. Aí ele escorrega e cai. Depois levanta, pega a pedra, se desequilibra, senta no chão. Ainda tenta arrombar a vitrine outras 2 vezes, sem sucesso. Segundo os comerciantes, o homem então escalou a lateral do prédio e entrou numa loja pela janela. Quando o alarme disparou, ele foi embora levando um celular da loja. O caso foi registrado na primeira DP. Incêndio numa casa da W3 Sul. Foi no bloco G da 707 Sul. Os bombeiros disseram que a casa está abandonada e eles tiveram que arrombar o portão para entrar. O incêndio começou no fundo do lote, onde havia muito lixo, entulho, mas foi controlado rapidamente. Como a casa estava sem moradores, ninguém se machucou. O Hospital da Criança inaugurou novos leitos de UTI e salas de cirurgia. Ao todo, são 8 novas unidades de terapia intensiva, 20 salas de cirurgias e mais 20 salas para atendimento de diversas especialidades pediátricas. Segundo a Secretaria de Saúde, a expectativa é atender 200 pacientes a mais no Hospital da Criança todo mês. 85 novos servidores, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, também foram contratados. O Jornal Nacional também é mais cedo hoje, viu? 5 para as 8 da noite. Uma olhadinha rápida aqui nas redes. Antônio, é melhor tirar o professor da sala e deixar o conselho fazer o que vem fazendo. Ainda dizer que o professor teve conduta indevida durante o semestre, não dá para acreditar, diz o Alexandre. O João diz, eu teria vergonha de passar de ano sem saber nada. Será que isso é só em Planaltina, hein? E o Rogério diz, Robério Negreiros só pode ser brincadeira, vergonhoso sobre as mudanças lá nos contratos do centro administrativo. Curioso que os deputados legislam sobre contratos com valores altos,
contratos que eles teriam depois a obrigação de investigar, de analisar o gasto do dinheiro público com esses contratos. Obrigado pela companhia, um abraço, até amanhã.